Outra, outra medida de suma importância que existia no Código de 73 era relativa ao direito do nascituro. Sem entrarmos nas conceituações estabelecidas pelo direito civil, em especial no que tange à responsabilidade jurídica, nascituro, né, é aquele que já foi concebido, mas que ainda não nasceu. A discussão sobre o direito do nascituro ele reside no procedimento a ser adotado por sua mãe, no caso de vir a pessoa de quem ele seria herdeiro falecer antes do seu nascimento. O direito anterior ele previa que nesses casos a mãe ela poderia ingressar com um processo de natureza cautelar denominado posse em nome do nascituro. Através dessa medida, comprovada a gravidez, o elo de ligação com a mãe da mãe com o falecido, a mesma era investida na posse dos direitos dele, nascituro, até que o pedido principal relacionado à comprovação da paternidade viesse a ser julgado. Antes de 2015, os processos eram muito morosos com relação a isso. Aí é óbvio que vocês estão pensando, poxa, mas se eram casados, nascituro, por que toda essa balbúrdia e essa discussão? Não, essa discussão ela está relacionada justamente por isso. São aqueles filhos havidos ou fora do casamento, ou ainda e não reconhecidos, né? Ou de união estável, ou alguma coisa nesse sentido. Então era uma forma da mãe sair em socorro do nascituro para preservar os seus direitos hereditários. No direito atual, essa medida ela não é prevista no CPC em vigor. Até porque todos aquelas exigências, digamos assim, de 73, hoje não é mais necessário, porque 73 você ia a juízo para pedir que o juiz determinasse ou nomeasse um perito para que fizesse análise na mulher para constatação de gravidez ou coisa que valha. Hoje nós sabemos que os estudos, os laboratórios têm condições de te dar num tempo recorde exames de comprovação nesse sentido. Então, existem vários exames. A mulher tem como comprovar a gravidez de forma tranquila e sem maiores problemas. O que fica faltando aí é a prova da paternidade, nada mais disso. Então, hoje, quer dizer, essa medida, embora não seja possível, mas a gestante ela pode postular em juízo, independente de sentença que a declare investida na posse dos direitos do nascituro. Basta que comprove através de exames, como eu falei, laboratoriais, o seu estado de gravidez, assim como a sua relação com a pessoa falecida. Diante disso, ela leva esse, esse problema ou essa prova ao juízo e aí sim ela pode reivindicar através de uma tutela específica que parte
que um quinhão desses bens sejam reservados até que a investigação de paternidade ela seja comprovada, uma vez que o juiz ele não tem como emitir uma declaração prejudicial, ou seja, ele não pode conceder uma tutela de reserva de bens ou coisa que o valha sem que a investigação de paternidade seja realmente comprovada. Mas isso é tranquilo, hoje realmente não existe tantos problemas para essa comprovação. Já tive casos de ordem prática, e às vezes até a própria família, né? Ela tem como dizer se havia essa relação ou não entre a mãe e o chamado suposto pai, sem a necessidade de maiores desgastes judiciais. Mas eu brinco muito, né? Família é muito bom, muito certinho, mas quando envolve dinheiro, bolso, divisão patrimonial, realmente a coisa fica um pouquinho mais complicada. E a última figurinha do nosso estudo está intimamente ligada aos alimentos provisionais. No nosso ordenamento processual em vigor, os alimentos provisionais estão sendo tutelados pelo Poder Geral de Cautela, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar lá no começo com a professora Kátia. Todavia, as regras e disposições da Lei 5.478, de 68, já analisadas pela cadeira de Direito Civil, continuam sendo aplicadas. Assim como os requisitos essenciais para que o pedido admitido como medida antecedente nos casos de divórcio, separação, muito embora se estranhe aqui essa figura jurídica ainda, né? Mas ela continua valendo, e anulação de casamento ainda continuam presentes, né? São necessários. O grande ainda senão, ele continua no caso relacionado à união estável. Mas o alimento também ele pode ser como tutela de urgência antecedente. Ele pode ser requerido, sim, é admissível, desde que comprovado a paternidade. A paternidade é sempre fundamental. E a pergunta, e nas uniões estáveis de fato? Filhos advindos dessa relação. A princípio, se não houver o reconhecimento, o pedido é inadmissível, porque eu preciso primeiro reconhecer judicialmente essa união estável, para até aquelas relações de divisão patrimonial, e com relação ao autor do alimento, eu preciso da investigação de paternidade. Sem a prova da paternidade, o juiz não tem como antecipar essa tutela. O procedimento, o artigo 528 do CPC, é o Tratado do Cumprimento da Sentença condenatória de obrigação alimentar, ele prevê a possibilidade de se realizar referido cumprimento de decisão interlocutória, porque seria uma decisão interlocutória essa sentença, essa antecipação de tutela, seria uma decisão interlocutória que fixa alimentos, né? Inclusive no cumprimento de sentença, dependendo do preenchimento daqueles requisitos que vocês já estudaram no sexto semestre,
pode haver a aplicação da prisão civil, o que bem demonstra a importância dessa figura jurídica, que continua existindo no nosso ordenamento jurídico, só alterando, como já disse, a forma de se requerer judicialmente.